Olá, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a história de um menino que queria saber o que fazer para ir ao céu depois que ele morresse, mas só quando se tornou adulto é que ele ficou sabendo. Que história é essa? Vocês querem conhecer? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? A história de hoje é sobre um menino que se chamava Jessé Iven Ovenhotzen. Ele morava nos Estados Unidos. Sua mãe adorava e temia o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas e nos criou também. A igreja que a família de Jessé fazia parte tinha regras para tudo. Uma noite, Jessé perdeu o sono e começou a pensar o que ele poderia fazer para ir ao céu depois que ele morresse. Às vezes, Jessé fazia coisas que sabia que não era certo, depois se arrependia. E ele ficava pensando, o que eu posso fazer? O papai e a mamãe esperam que eu seja bom, mas eu não consigo. Sempre que eu tento ser bom, algo dá errado. Você já tentou agir certo e não conseguiu? Sabe por que isso acontece? Isso acontece por causa do pecado. No nosso coração, há um desejo de fazer nossa própria vontade em vez da vontade de Deus. Em Mateus, capítulo 15 e versículo 19 diz assim: porque do coração saem os maus pensamentos. Você já ficou contente quando seu colega não foi bem numa prova? Já ficou contente quando ele não acertou uma pergunta da professora? E lá dentro do seu coração, você já falou bem feito quando alguém tropeçou e caiu? Tudo isso é pecado e nasce no coração. Você precisa entender que o pecado é muito sério, porque ele impede as pessoas de ter amizade com Deus e de entrar no céu. O pecado fazia Jessé ter medo de se encontrar com Deus. Você já se sentiu assim, com medo de ter de se encontrar com Deus? Mas foi por isso que o Senhor Jesus veio a este mundo para morrer, ressuscitar e tirar o seu pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. O Senhor Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus está vivo no céu e por isso ele pode dar a você uma vida que nunca acaba. Ele pode lhe dar a vida eterna. Se você crer no Senhor Jesus, se você confiar de todo o seu coração, então você não precisa mais ter medo de se encontrar com Deus. Jessé queria se livrar daquele medo de se encontrar com Deus. E ele ficou pensando: talvez, se eu fizer parte da igreja, se eu me tornar membro da igreja, eu vou poder encontrar com Deus, eu posso ficar tranquilo. Então, ele foi conversar com a sua mãe e ele perguntou para ela se ele podia fazer parte da igreja, se ele podia se tornar membro da igreja. E a sua mãe disse: não, meu filho, você é muito novo ainda. Jessé ficou tão triste. Ele achou que não tinha como se livrar de seus pecados e simplesmente ele não podia ir para o céu. E ele começou a fazer tudo o que sentia vontade, fazer muitas coisas erradas. E ele pensava: que diferença faz? Eu não posso ser salvo mesmo. Jessé começou a ir a lugares que ele sabia que não deveria ir, mas o que ele achava que ia ser divertido deixava seu coração ainda mais triste e cheio de culpa. E um dia ele resolveu fugir de casa. Ele foi embora para longe de seus pais. Que tristeza! E lá naquele lugar, Jessé vivia sua vida do jeito que ele queria, mas ele sofreu muita coisa. Ele até quase morreu. Então ele, cansado de sofrer, voltou para casa. Seus pais ficaram tão alegres que o receberam com amor. E sabe o que eles fizeram? Pagaram uma faculdade para Jessé. Que coisa boa! Mas ele ainda não sabia como se livrar de seus pecados. Jessé não sabia como ir ao céu depois que ele morresse. Até que um dia, um colega o convidou para ir a uma reunião espiritual
especial na faculdade, onde alguém ia falar sobre Deus. E ele foi. E lá ele ouviu um versículo que eu vou ler para vocês agora. Não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. Atos 4:12. Ai, aquele homem estava falando do nome de Jesus. Só o nome de Jesus é poderoso para salvar qualquer pecador. Jessé sabia que Deus estava falando com ele. Este era o único meio de ser salvo. E naquela noite, ele confiou no Senhor Jesus como Salvador. E seu coração se encheu de alegria e de paz, porque finalmente ele recebeu o perdão dos seus pecados. E você, já foi perdoado pelo Senhor? Talvez você participe das reuniões da igreja, cante com outras crianças, talvez até conhece muitas histórias da Bíblia, mas ainda não confiou no Senhor Jesus como Salvador. Em 1 João, capítulo 1 e versículo 7 diz assim: E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe de uma coisa? Não adianta você conhecer muitas histórias da Bíblia, participar de trabalhos na igreja, cantar com as crianças, conhecer vários versículos. Isso é bom, mas para a sua salvação é só o sangue de Jesus. É só o Senhor Jesus quem pode te salvar. Então você pode fazer isso agora mesmo. Aí onde você está, peça ao Senhor através da oração que entre no seu coração e perdoe o seu pecado. Ele está pronto para te ouvir e responder esse pedido. Jesus quer salvar você. Ele quer perdoar o seu pecado. Sabe de uma coisa? Depois que Jessé terminou a faculdade, ele se tornou missionário e ele falava da palavra de Deus para muitas pessoas. Mas o tempo foi passando e infelizmente Jessé esqueceu algo muito importante. Ele esqueceu que somos salvos pela fé em Jesus e ele começou a ensinar regras para as pessoas. Ele ensinava para as pessoas que usar chapéus comprados nas lojas ou usar roupas com botões era pecado. Ele deixou de falar de Jesus para as pessoas que não o conheciam para falar de regras. Mas Deus queria que Jessé conhecesse mais da sua palavra. E um dia ele estava lendo um livro de um pregador famoso chamado Moody. E naquele livro, Moody falava que a salvação não é pelos nossos esforços. A salvação é pelo que Cristo fez na cruz. Mas era difícil para Jessé acreditar nisso, porque desde criança ele ouvia os pregadores ensinarem que a pessoa só é salva se obedecer regras. Mas Deus falou no seu coração através do seu Espírito Santo. E Jessé entendeu que Jesus era suficiente para salvá-lo, que ele não precisava fazer nenhum esforço para ter a salvação. E ele sentiu paz no seu coração. E ele começou até a gritar: eu estou salvo! Eu estou salvo! Que maravilha! E ele começou a falar para as pessoas que a salvação é um presente de Deus e que nós não precisamos fazer nenhum esforço para sermos salvos, porque Jesus já fez o sacrifício na cruz. Certo dia, aconteceu algo muito interessante com o Jessé. Ele novamente estava lendo. Dessa vez ele estava lendo o livro de um outro pregador famoso chamado Charles Spurgeon. De repente, ele parou de ler aquele livro e ficou muito bravo. Ele começou a gritar: Spurgeon, você está errado! Você está errado! Isso não é verdade! Naquele livro, Spurgeon estava falando que até mesmo uma criança pode ser salva, pode ter certeza de ir ao céu depois de morrer. Mas Jessé não aprendeu isso quando era criança. Lembra que a mãe dele disse que ele era novo demais? Então, ele resolveu fazer um teste para ver se Spurgeon estava certo. Ele convidou um grupo de crianças e começou a falar de Jesus e da salvação para
elas. E sabe o que aconteceu? Aquelas crianças creram no Senhor Jesus como Salvador e logo começaram a agir diferente. Começaram a obedecer a Deus. E assim, Jessé entendeu que Spurgeon estava certo quando disse que uma criança pode ser salva. Assim como Jessé, você também pode falar para outras crianças do Senhor Jesus, se você já o conhece como Salvador. Você já contou uma história da Bíblia para o seu colega? Se você já conhece Jesus como Salvador, você precisa ajudar outras crianças a conhecerem o Senhor. Em Marcos, capítulo 10 e versículo 14 diz assim: deixem as crianças virem a mim, não as embaraceis. Marcos 10 e 14. Então você pode ajudar outras crianças a conhecerem o Senhor Jesus, falando um versículo, contando uma história da Bíblia ou um cântico. Mas você pode também orar para que Deus mande alguém falar para as crianças que ainda não conhecem o Salvador. Mas não deixe de ajudar outras crianças a conhecerem o Senhor Jesus. E Jessé? Jessé ficou tão empolgado com a mudança na vida daquelas crianças que ele começou a convidar outras crianças para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a respeito do Salvador. E aquelas crianças também foram salvas pelo Senhor Jesus. E logo Jessé entendeu que o Senhor queria que ele ajudasse as crianças do mundo inteiro a conhecê-lo. E sabem o que ele fez? Ele visitou várias igrejas em outras cidades e até em outros países. Ele visitou o Brasil e passou na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e outras. E ele falava de sua descoberta, que até uma criança pode ser salva e ter certeza de ir ao céu depois de morrer. E em 1937, Jessé fundou uma organização missionária, a APEC, lá nos Estados Unidos. E hoje a APEC existe em quase todos os países do mundo. E através desse trabalho que Jessé começou, muitas crianças conheceram e ainda conhecem o Senhor Jesus como Salvador. E tudo começou com este menino, Jessé Iven Ovenholtsen. Você gostou da história? Eu espero que sim. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!